Olá, maravilhosas! Estamos aqui em mais um programa Guardiãs do Lar. E como é gostoso saber que você tem permitido que nós entremos na sua casa, seja na sua sala, no seu quarto, seja por onde você estiver nos assistindo, e às vezes até pelo celular. Quero dizer que é um prazer, uma alegria. E esse programa tem tudo a ver com você, então por isso o seu feedback, o seu retorno, olha, gostei desse tema, bora trabalhar mais esse tema, é muito importante para nós, porque temos uma missão aqui sim, levar uma palavra de paz, amor e esperança, mas isso tem que ter a ver com o que vocês estão vivendo, com o que nós estamos vivendo aqui no dia a dia. Quero dizer também uma coisa para vocês, quando eu estou falando alguma coisa aqui, saiba que em primeiro lugar é para mim. Não estou me colocando aqui num lugar de alguém que está dizendo que não passa pela situação ou não precisa ouvir aquilo que eu estou dizendo. Somos mulheres maravilhosas. Nós já decidimos não ser a Mulher Maravilha e nos contentar em ser a mulher maravilhosa que Deus nos criou. Aff, que leveza! Que leveza viver assim. E hoje estou com uma convidada muito especial, mas daqui a pouco eu apresento elas para vocês, tá bom? Vamos lá para o nosso momento de reflexão, de meditação, bora juntas? Mateus 19, 26, anota aí. Bora abrir sua Bíblia. Diz assim, ó, Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu amo tudo que diz respeito a romper barreiras. E olha, nossa convidada, ela é uma expertise. Ela é a esperta em romper barreiras. Calma que vocês vão falar, verdade, meu Deus, que história. Eu acredito que nós estamos na Terra para dominar sobre o caos. O Senhor te deu vida. E Ele quer que você domine em cima do caos, a sua vida. Olha, eu gostaria muito de dizer para você, faça isso, que a sua vida vai ser sem luta, sem dificuldades, você não vai chorar, você não vai sofrer. Olha, este é o caminho. Olha, nós vamos sofrer e estamos juntos, estamos juntas. Meninas, estamos juntas. A questão é não sucumbir, não morrer, não desanimar no meio do processo. E ela também vai mostrar para nós o processo de algo muito delicioso que ela fabrica, que está iniciando essa nova fábrica. Então, daqui a pouco, calma, eu estou deixando vocês ansiosos para ficar ansiosa mesmo, para não sair nem para ir no banheiro enquanto você assiste esse programa, tá bom? Sobre as circunstâncias da nossa vida e sobre a escassez. Sendo assim, existe um lugar em que não pode haver escassez e este lugar é dentro de nós. Nosso ambiente interno reflete e impacta diretamente a nossa realidade externa. Então, quando você tem um ambiente interno próspero, assim como João diz, lá em 3 João 1:2, consequentemente o caos, as circunstâncias, as impossibilidades passam a ser governados por você e não ao contrário. Lígia, mas eu tô a escassez por dentro. E como que é a escassez interna? É você só olhar para aquilo que falta. Então, vamos supor que você tem uma mesa na sua casa e você fala assim, ai, mas eu não tenho aquela mesa lá do programa Guardiãs do Lar e eu queria aquela mesa. Escassez. Ah, porque eu tenho 3 filhos, eu queria ter tido 4 filhos, eu queria ter tido só 2 filhos. Escassez. A escassez ela é representada muito pela ingratidão e pela reclamação. E quando nós estamos cheios de escassez, e muitas vezes a escassez vem em forma de tristeza, vem em forma de ansiedade, isso vai determinar como vai ser a nossa vida externa, o nosso externo, o nosso exterior, ele só reflete aquilo, o interior. Por isso que nesse programa, e ele está sendo gravado agora em setembro, nós abrimos para falar sobre o Setembro Amarelo, no qual há uma necessidade de prestar atenção sobre suas emoções. Lígia, mas eu estou passando por esse processo de escassez, o que eu devo fazer? Calma, que com a história da nossa convidada você vai aprender junto com ela e talvez essa história vai te mover para um novo passo, um novo caminho, tá bom? Você já parou para pensar em quantas coisas você já venceu na vida até aqui?
Meu Deus. Eu tenho quase 44 anos, se eu não me engano, tá? Porque às vezes eu esqueço quantos anos eu tenho. E já venci várias coisas. Já venci doenças, já venci um matrimônio, quase que foi uma separação, já venci filhos muito doentes, já venci escassez de dinheiro. Mas uma coisa eu sei, que a gente tem muita coisa ainda. Quando a gente pensa que já passou por tudo, calma, que a gente vai aprender mais. E não é para desanimar, mas para estar pay attention, para estar prestando atenção quais foram os aprendizados em cada história que a gente passou, tá bom? E um dos meus testemunhos lembra o dos impossíveis que já acertaram em minha vida. Então, olhe para a sua vida e capture os testemunhos que você tem, que lembrem disso, trazendo à sua memória aquilo que te traz esperança. Será que a sua mente está sendo só essa situação difícil que você está passando? Ou será que na sua história tem superação também? A Bíblia diz que para trazer à memória aquilo que nos traz esperança, para que nós possamos ter o fôlego. Uma vez, alguém falou assim para mim numa entrevista, não me lembro quem, mas alguém falou assim, o que eu não aguentava era amanhecer com esperança. E essa pessoa estava dando depoimento que ela tinha depressão e ansiedade. E ela pensou várias vezes em tirar a sua vida. E ela falava, eu não aguento mais amanhecer com esperança. Todas as manhãs eu amanhecia com a esperança e eu precisava acabar com a esperança. Só que por um motivo muito especial, a esperança dela ia se renovando a cada manhã. E foi através da esperança que ela conseguiu sair dessa situação. Talvez você que está aí do outro lado da tela me ouvindo, está se sentindo totalmente sem esperança. Não sabe nem para onde ir, não sabe com quem falar, não sabe como agir. Eu quero te dizer que existe esperança. Acima de tudo, conecte-se com pessoas que querem o seu bem. Procure ajuda. Não passe por esse momento sozinha, porque um processo de depressão, ansiedade, síndrome do pânico é muito desafiador. Grite ajuda. Ah, mas eu vou incomodar as pessoas, as pessoas vão, o que vão pensar de mim? Baixe o senso crítico da sua vida e grite ajuda, porque as pessoas podem te ajudar. Todos nós, um dia alguém estendeu a mão e falou, vem comigo, nesse momento eu vou te ajudar. Então esteja pronta para isso. E em segundo lugar, nunca se esqueça que lá em cima existe um pai. Talvez não como seu pai, que te abandonou, ou talvez o seu pai não, você nem conhece ele, talvez esse pai morreu, talvez esse pai era um excelente pai, mas foi embora. Mas um pai celestial que sonha com você, diz para você, minha filha amada, eu quero te dar vida, e esse pai, ele te ajuda. Tá bom? Então fica aqui esse o meu recado para você nesse programa. Busque ajuda no Setembro Amarelo, trocando um abraço, muitas vezes. E agora nós podemos nos abraçar novamente. Então, use o abraço para você ou para ajudar o outro. Talvez eu estou falando com uma mãezinha aí que está com filho, com depressão, ansiedade, não sabe nem por onde começar. Comece abraçando. Comece amando, segura a língua, em vez de maldizer, em vez de reclamar, mude a atmosfera do seu lar, tá bom? E agora, com muita, muita alegria, eu quero chamar essa minha convidada. Hoje eu preciso vou abrir aqui uma particularidade. A gente estava trocando mensagens antes de chegar aqui, e ela começou a contar a história dela, eu já comecei a querer chorar, chorei. Eu falei, meu Deus, é melhor chorar aqui do que chorar na frente das câmeras. Por quê? Porque se tem alguém que rompeu o impossível, é essa linda. Então eu quero aqui que vocês vislumbrem, tenham esse tempo de crescimento, esse tempo de mesa com essa linda, nossa Neide Pimentinha. Gratidão por estar aqui com você, gratidão pelo convite. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Para mim é uma honra, você sabe, Neidinha, eu não conhecia, posso te chamar de Neidinha? Claro, a intimidade, pode, gente. claro. Eu
não conhecia essa história antes de hoje você me mandar, mas existia algo que me impulsionava. Convide ela. Ela carrega algo muito especial e eu acredito muito nisso. Que nós carregamos algo muito especial que o nosso Pai Celestial nos entregou como uma missão e a gente pode fazer o que for, mas existe esse algo. Sim. Seja querendo fazer um bolo, seja querendo fazer um suspiro, seja fazendo um chocolate, existe esse brilho, existe algo muito especial. Então, eu quero honrar a sua vida, eu honro e respeito a unção derramada sobre você. Gratidão. Viu? Então, vamos lá começar? Vamos sim. Então, tá bom. Vamos começar lá do comecinho, quando eu era só uma menininha, de 6 para 7 anos e eu tinha um pai, tinha uma família, né, embora pobre, mas éramos uma família unida e tal. E um belo dia meu pai simplesmente morreu eletrocutado. Uau! Um fio de alta tensão caiu em cima dele num domingo à tarde, quando a gente estava lá se preparando para ver um jogo do Corinthians, que ele era super, né, corintiano. E um dia antes tinha passado um caminhão. Nós morávamos numa rua bem pobrezinha, no Jardim Silva, lá em Itaim Paulista, lá embaixo. Então, era uma subida. Passou um caminhão e quebrou um fio. E nós ficamos sem luz. Isso foi num sábado. E no domingo tinha jogo. E meu pai acordou cedo, pôs a panela no fogão a lenha. Nós não tínhamos fogão em casa, não tínhamos nem banheiro. Uau. E lavávamos, tinha água de poço. E não tinha pia, nem nada. Era um giral, né, onde a gente lavava a louça. Mas a gente era feliz ali. Sua memória era de felicidade. Era. Todas as memórias que eu tenho com meu pai até o 6º ano meu são todas de muita felicidade, de união. Então, e ele saiu para poder subir no orelhão e ligar para que a Light, na época, viesse restabelecer, né? Então, era a Light naquela época, anos 80. E, de repente, só um clarão e eu não tinha mais pai. Uau. Nós todos sentados na escadinha lá, de repente, a primeira vizinha lá de cima desceu correndo. O Nilo morreu, foi um choque. Meu Deus. Eu perdi a voz, eu fiquei sem falar por uns meses. E nessa decorrência toda dessa tragédia, minha mãe, com 5 crianças menores de idade, né? Eu tinha uma irmã só que era maior. Ela era lavadora de roupa de circo, na época tinha muito circo. Muito. E ela lavava... Ainda mais, olha, eu sou da região da Zona Leste de São então Paulo. Você conhece. Então eu conheço ali, tinha muito circo aquilo ali. Imagina, Itaim Paulista, extremo Zona Leste do estado de São Paulo, né? Minha mãe era lavadora de roupa de circo e fazia faxinas também. E meu pai era engraxate, né? E bebia uma cachaçinha e gostava de tocar violão. Essas são as memórias que eu tenho dele. E, enfim, foi uma tragédia realmente. Eu era muito nova, mas eu me lembro de tudo, né? Eu tenho uma memória afetiva com meu pai muito presente, porque eu era muito grudada com ele, né? Sei como é. E, enfim, minha mãe foi distribuir os filhos, porque ela não conseguia cuidar de todos. Se viu sem condições. Sem condições alguma, né? Porque ela já trabalhava e tinha o meu pai que dava o arrimo ali também, né? Para ajudar nas despesas. E até um aporte emocional, né, Neide? Na realidade, era mais um aporte financeiro. Entendi. Eles não viviam bem. Ah, não? Não. Isso você lembra? Lembro, porque eles brigavam muito e eu era o apoio do meu pai era meu apoio. Eu lavava os pés dele quando eu tinha 6 anos de idade, quando ele chegava cansadinho. E assim, a minha mãe teve que dar um jeito. Então, na época, tinha tios, né? Tios. Se você conhecia alguém, era seu tio. Ainda mais lá. Então, era uma rede de apoio que as pessoas mais pobres, acho que desenvolviam na época. E por uma questão de confiança. Ou era conterrâneo, porque eram da mesma terra, ou conterrâneo, ou era tio. Eu lembro de um tio conterrâneo, para você ter uma ideia. Por quê? Conterrâneo de qual cidade? De cidade lá do Piauí. Minha mãe é de Piauí, meu pai também. Minha mãe foi vítima de estupro. Uau. Os meus 2 irmãos mais velhos não são filhos do meu pai, eles são pretos, né? Não sei qual é o termo correto, né? E então são filhos que meu pai adotou e pôs o nome dele quando ele conheceu minha mãe, que era só uma menina, e tinha tido 2 filhos desse tipo de situação. Da mesma pessoa, sabia? Interiorzão do Piauí, exatamente. Um ano e depois outro ano. E, enfim, aí com toda essa tragédia, minha mãe não tinha como mesmo cuidar de todos eles e mandou a irmã mais nova para um tio, o outro para um outro tio, e existia a FEBEM na época, né? Sim, eu lembro da FEBEM. Mas a FEBEM, na época, nos anos 80, ela realmente era uma instituição que era uma fundação estadual para o bem-estar do menor. Existiam unidades que eram mantidas no interior de São Paulo. Eu, por exemplo, fui criada na unidade de Iaras, perto de Avaré, indo ali pela Castelo, para aquele lado lá.
existiam colégios que eram lares, né? Então era uma unidade onde tinha 5 ou 6 lares, que eram casas. Nessas casas tinham um casal de pessoas que cuidavam das crianças. E eram 45 crianças por cada lar. Uau! Então, nesses lares, normalmente, iam só crianças que viviam em condição de vulnerabilidade social ou crianças que iriam ser colocadas para adoção. Não eram todas misturadas com as infratoras, porque existia o setor de crianças infratoras também, sim, né? E então dividia, então isso, havia essa divisão. havia essa divisão, mas antes de irmos para esses lares, nós passávamos por uma triagem lá na Moca, em São Paulo, onde nós convivíamos com todo tipo de criança, né? Embora eu fosse muito pequena, mas passei por algumas situações. E, enfim, fui parar lá na FEBEM, lá em Iaras. Nossa! E um dia eu tinha família e no outro dia eu estava no meio de 450 meninas que eu não desconhecia. Uau. Né? E eu tinha, na época eu já tinha feito 7 anos, que eu faço aniversário em janeiro e meu pai morreu em novembro. Uau. De novembro até janeiro, quando eu cheguei na FEBEM, eu não tinha falado uma palavra. Isso que eu ia perguntar. Sua fala ficou... Ficou comprometida. Na época eu perdi totalmente a fala. Fiquei sem falar. Eles achavam que eu era muda. E minha mãe falava, não, ela não é muda, mas eu não conseguia exprimir uma palavra sequer. Uau! E aí o tempo passou, lá na FEBEM nós éramos obrigados a nós fazíamos a atividade curricular normal de escola e éramos obrigados a escolher cursos. Lógico, aí quando eu já estava com uns 8 anos para 9, eu já estava alfabetizada, né? Nesse pré-período eu não tenho muita recordação de lá, de estudos nem de nada. Eu me lembro só de muitos abusos e tudo mais, mas uma leve lembrança, né? Abuso físico enfim. E de palavra também, abusos emocionais, né? Que ficaram. E quando... Aí foi passando o tempo, eu já estava aí com uns 10 para 11 anos, então aí a gente tinha que escolher algo para fazer profissionalmente, que eles já nos preparavam para que nós nos tornássemos profissionais. No mercado de trabalho. Então ficava lá, estudava? Estudávamos a grade curricular normal, né? De prezinho, depois primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E depois tínhamos que escolher algo dentro do colégio. Então existiam lá um núcleo onde tinham vários profissionais que desenvolviam com pequenas turmas alguns trabalhos. Eu aprendi datilografia, Ai, que legal. taquigrafia, eu toco saxofone. Olha, que mulher artística! Pois é, eu aprendi a costurar, aprendi a bordar, mas o meu talento mesmo eu só descobri quando eu fui para o curso de arte culinária. Ai, que delícia! Foi onde eu me encontrei. Aí eu já tinha uns 12 anos, né? Já tinha aprendido a fazer bastante coisa e tal, mas aí eu quis me dedicar mais mesmo à culinária, né? Chamava Curso de Arte Culinária da Tia Luzia. Ai, que legal! Era muito legal, foi e muito aí você bacana. se identificou com essa parte? Sim. Aí você fazia salgadinhos, o que fazia? Sim, aprendemos tudo, né? Toda a parte da confeitaria, a parte da cozinha salgada, como dizemos que é a cozinha quente, né? Eram cursos profissionalizantes mesmo. Olha que né? legal. Então você vai aprender música, você vai aprender a ler a partitura, aprende o bona, tal, depois você treina. Eu não me dei muito bem com costura e nem com bordado, então foi um curso que eu larguei logo, fiz a datilografia até o final, taquigrafia também, música. E o que é taquigrafia? Taquigrafia é para você, os toques para você poder entender e trabalhar em delegacia antigamente, você fazia aqueles que toques, legal. que você identifica as palavras, né, através do toque. Só com aquele toque. Isso. Então, e na época existia, né? Eu acho que hoje em dia ninguém sabe do que se trata. Eu acredito que ainda deve ser usado, mas para algo muito específico, Sim, né? Exatamente. E aí a confeitaria entrou na minha vida e lá nesse colégio, com 14 anos, você tinha que escolher ou ir para um colégio de freiras. Se você não tivesse uma família que te acolhesse, você teria que conviver e ir para unidades em São Paulo. Lá só podia ficar até os 14 anos. Entendi. 14 anos, 364 dias e 23 horas. Nossa. Né? Com 15 anos você não podia mais ficar nesse tipo de unidade. E como eu perdi minha família em si muito cedo, eu queria muito ter a minha família, ter uma né? família. E eu resolvi sair. Eu não tinha tendência nenhuma para ser freira, não tinha vocação nenhuma. Né? Não conte comigo para isso. Aí eu resolvi voltar para casa, né? Voltei em dezembro, tive uma situação muito difícil, porque minha mãe não queria mais uma boca dentro de casa, né? Nesse meio tempo, os meus irmãos cresceram também, né? Eu sou a filha segunda dos 4 que são do meu pai e da minha mãe. Então, tem o Nilo, que é um pouco mais velho, depois tinha logo eu, a Nereide e o Nelson, que é o caçula. E aí,
é uma situação muito difícil. Nós não tínhamos desenvolvido uma relação de amor, de mãe e filha, né? Entendi. E eu cheguei lá em dezembro de 82, conheci uma pessoa em janeiro de 83, menos de um mês, no dia do meu aniversário de 15 anos. Ele chegou, pôs uma sandália no meu pé e eu achei que ele ia ser o homem da minha vida. Uau, Casamos em abril de 83. super nova. Quatro meses depois, mas ele era um viciado E em você heroína. não sabia? Eu fui criada num colégio onde nós não tínhamos nenhum tipo de educação sexual, Aham. nada de esclarecimento, então eu não entendia nada. Eu casei uma menina que não sabia nada. Eu imagino. Foi muito difícil. Eu imagino. Foi muito difícil. Ele 15 anos mais velho que eu. Nossa, um homem, né? Isso. E aí, enfim, tive esse relacionamento, tive 2 filhos. Depois que as crianças nasceram, a menor tinha 1 aninho, começaram os abusos de fato, né? Porque ele já estava muito envolvido com as drogas. Aham. Na época, a droga que utilizavam mais era a heroína injetável, né? Entendi. E eu comecei a achar agulhas em casa, furar o pé. De repente, ele Nossa. escondia, foi muito difícil. E eu tinha uma vida muito boa com ele, por isso até que eu me casei. Ele tinha uma situação muito boa. Eu tinha empregada em casa em 1983. Nossa. Tinha empregada e tinha babá, Meu Deus. sabe? Eu tinha uma vida muito, muito boa. Mas, de repente, tudo começou acabando. Então, começou a faltar comida dentro de casa. Quando eu via, ele tinha sumido. Vai lá comprar leite. Ele voltava 3 dias depois. Entendi. E quem me socorreu era minha sogra, meu sogro, e enfim. Passando por essa situação toda, eu passei por alguns episódios de estupro, né? Ele voltava drogado, sujo, fedido, e ele me batia. E eu tinha, tipo, 19 anos, Super né? nova. 2 filhos pequenos, e eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha profissão. E para onde que vai, né? Minha mãe, quando eu cheguei no meu limite, que eu estava com quase 20 anos, eu fui atrás dela. Falei, mãe, eu não aguento mais, eu preciso sair de lá, senão eu vou morrer. Ela falou assim, quem teve seus filhos que cuide, eu não posso fazer nada. Entendi. Ela morava numa casa de 2 cômodos. Eu Uau, com 2 crianças que estavam desafiador. acostumadas a comer Danone todo dia. E aí? Aí, o que eu fiz? Aham. Né? Pedi direcionamento para Deus, porque eu não sabia o que fazer. Porque, para mim, eu ainda não sabia que eu tinha uma profissão. Você Na tá sua entendendo? cabeça, aquilo ali foi um... Sim, eu fiz o curso de confeitaria e eu saí do colégio, fui ser uma dona de casa, mãe, esposa. E para mim, eu não tinha profissão. Terminei o ensino médio, né? E se viu ali refém aquela situação. Exato, refém até um dia que eu me levantei e falei, não posso Chega. aguentar isso aqui, né? Não nasci para isso. E resolvi me separar. Minha sogra, aí então, me socorreu nesse momento e falou, vai cuidar da sua vida e eu vou te ajudar, cuido das crianças. E eu fui para a rodoviária do Tietê com uma sacolinha de roupa, sacola, não foi mochila, tá? Uau. E falei, peguei um ônibus lá e falei, o primeiro lugar onde esse ônibus parar, eu vou reconstruir minha vida. Esse ônibus estava indo para Volta Redonda, eu lembro até hoje, era de noite, porque eu só consegui sair de casa à noite, porque ele Era fugida? Sim, ele Como percebeu que eu ia sair. Ele me trancou. Aí depois eu pedi ajuda quando ele saiu para buscar droga, aí minha sogra abriu o portão para mim, porque eu morava no fundo da casa dela, né? A entrada independente, mas enfim. E aí esse ônibus parou na cidade de Aparecida. Nossa, De madrugada. Desci do ônibus, busquei um lugar para ficar, era um lugar muito... eu nem sei se eu posso falar, mas vou dizer, né? Era um lugar, quartinhos onde as meninas dividiam com cortina as camas para poder receber clientes. uau. E tinha uma cama disponível e foi a única cama que eu Tipo consegui. um Airbnb de hoje, só que é uma zona, né? Um prostíbulo. Isso, um prostíbulo. Nossa. Então, era um quarto grande com várias camas dividido por cortina, acredite se quiser. Ficava num Uau. porão, em frente à Praça Benedito Meireles, ali Mas em era Aparecida. aquilo que o seu dinheiro podia pagar naquele Eu só podia momento. com aquilo. E daí, enfim, né? Tinha um buffet ao lado. Isso é muito importante eu falar, porque foi aí que começou tudo, deu o insight que eu lembrei que eu tinha uma profissão. Porque eu cheguei em Aparecida, eu não sabia o que fazer. Qualquer coisa eu faria. Lavar um banheiro, catar lixo, fazer qualquer coisa. Gente, rolou proposta para você se prostituir? Sim, primeira coisa que as meninas falaram. Eu tinha 20 e poucos anos, Nossa. era muito bonita, né? Era não, ela é muito bonita. Então, eu tinha só 20 e poucos anos, falava bem, né? Porque eu aproveitei tudo que a FEBEM me proporcionou, eu suguei tudo dela. Ai, que bom. Tudo que eu podia de bom e o que foi de ruim eu abduzi e deixei para lá. Uau. Porque foram muitas coisas também. Sim. Mas eu não trouxe na minha bagagem, entendeu? Né? Eu vou focar naquilo que realmente me importa, me traz esperança. Isso, exatamente. Daí tinha esse buffet ao lado lá do quarto que eu dormia. Aham. E eu parei lá para tomar café
E perguntei, era o dono, eu não sabia, né, que estava no caixa, você não precisa de funcionário? Não preciso de ninguém não, muito grosso, né? Um português super mal educado, mal-humorado, e tudo bem. Tomei aquele café da manhã, passei o dia todinho andando em Aparecida buscando algo, não achei nada, no final do dia parei nesse buffet de novo, porque ele vendia um café muito barato e um pão também. Neidinha, vamos tomar uma água, porque Vamos. essa história tá demais. E você que tá aí do outro lado da tela, corre, toma uma água e a gente vai dar Volta logo. uma pausa pro intervalo. Bora? Vamos brindar com a água. Saúde. Tchim, tchim. Espero vocês. Voltamos então do nosso intervalo e eu já quero saber, Neidinha, conta pra mim. Aí você foi lá tomar um café com leite no fim do dia. No fim do dia. Foi praticamente sua refeição? Um de manhã e um à tarde, porque lá era muito baratinho, porque os pais do dono desse buffet eram donos de padaria. Ah, entendi. Então ele pegava o pão amanhecido, Olha só. esquentava na chapa, então ele conseguia vender bem E mais fica barato. gostoso, né? Maravilhoso. Pão amanhecido na chapa, eu Pois adoro. é. E isso foi minha rotina por quase uma semana. Eu buscando algo, eu não conseguia. As propostas eram, você quer isso, entendeu? Você quer fazer um programa? Tudo bem, caso contrário, eu não tenho emprego. Nossa, Neidinha. Foi. Como você foi forte na sua integridade, né? Foi. Porque você estava em estado de vulnerabilidade, Exato. desespero total, né? Praticamente. Sim, começou a bater o desespero mesmo na sexta-feira, porque quando eu cheguei lá foi no domingo para segunda-feira. Né? Começou a bater o desespero porque o dinheiro estava acabando, eu não tinha conseguido nada e eu precisava me estabelecer, eu não aguentava mais ficar ali, passar a noite, porque você vê, eu andava o dia inteiro e à noite eu não conseguia dormir por causa dos programas das meninas, né? E assim, bem no final da semana mesmo, aconteceu um acidente com a confeiteira deles lá e ele teve que levar ela para o hospital. E quem estava lá tomando café? A sorte, eu tenho uma frase assim, né? Eu sempre tive sorte, só que ela sempre me encontrou pronta. Pronta, exatamente. Quando o cavalo passa sem sela mesmo, ele está para sua frente, você gruda na crina dele, trepa ali e vai embora, mesmo, entendeu? é E não isso solta mesmo. com força E nenhuma. essa foi a sua oportunidade. Foi a minha oportunidade. E ele foi levar, ele tinha algumas encomendas para entregar e ele ficou desesperado, porque ela não tinha ajudante, ela trabalhava sozinha. Nossa. Né? Então era ela na confeitaria e um cozinheiro. Ele era uma estrutura enxuta, sabe? E aí eu falei, ele voltou do hospital e eu estava lá, filha, eu não fui embora. Fiquei esperando. Aí falei para ele, o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu sei fazer bolo, moço. Desse jeito. E ele falou assim, você sabe mesmo? Eu falei assim, sei. Ele falou assim, mas você sabe fazer isso, isso e isso? Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar o que eu sei fazer, depois eu te falo o meu salário e você vai ver a minha capacidade. Nossa. Power, poderosa daí também. Sim. Tô ali passando, menina, pega esse, tô ali passando, mas eu me valorizo. Exatamente. E assim, eu entrei na cozinha dele, era uma cozinha industrial, eu nunca tinha visto uma batedeira de batedor único, tipo planetária. Sei. Usava aquelas antigas lá. Eu nem sei usar isso, um dia você me ensina. Ensino, com certeza. E assim, foi muito desafiador, mas eu tinha uma receita que eu falo que é o bolo da minha transformação, que é o bolo toalha felpuda, eu já até ensinei ele na internet. É mesmo? É um bolo foi o primeiro bolo que eu aprendi, com 10 anos, lá na FEBEM. E eu falei, eu vou fazer esse bolo, é um pão de ló, todo mundo conhece, recheio. Eu sempre fui, modéstia à parte, sempre fui boa, porque eu sempre faço tudo com amor. Ah, que delícia. Sabe? Principalmente comida, eu respeito muito o alimento, porque para mim alimento é vivo, né? Sim. Vai nutrir seu corpo. Sim. E aí, filha, foi um sucesso. Uau. Foi um sucesso, eu dei conta dos bolos. Inclusive, um up, porque eu tinha uma qualidade no trabalho que a outra, não desmerecendo a outra, mas que ela não tinha, ela era mais simples e eu caprichei demais, dei o meu melhor. Eu sei que depois de um mês, eu já estava com um apartamento alugado, Olha só. que ele alugou no nome dele, em frente à Praça São Benedito mesmo ali, em frente ao buffet, um apartamento de 2 quartos, ele mobiliou e ele falou assim, olha, então a gente vai descontando do seu salário, com um salário excelente, tipo, acho que eu ganhava 3 ou 4 salários mínimos na época. Nossa. Mas eu trabalhava. Sim. 12 a 16 horas por dia, de domingo a domingo, eu não tinha folga. Mas eu nunca reclamei, nem um dia. E aí, depois de 2 meses que eu já estava lá com o apartamento montado, ele mandou buscar meus filhos.
Que lindo. Em São Paulo. Aí você foi lá, Sim, conversou aí com a ex-sogra. sim, Diz que nem não existe ex, né? Não. Ex-sogra não existe. Ela né? foi minha mãe até quando ela faleceu, eu divorciada do filho dela já há 25 anos, quem estava no leito de morte dela ao lado dela Uau, era que eu. lindo. E o meu sogro faleceu agora esses dias, depois de 32 anos, eu divorciada do filho dele, ele queria que eu tivesse da segurando a mão dele. E foi eu que estava lá no momento, entendeu? Eu desenvolvi essa relação com eles, né? E mantive. Como que, eu sei que não tem pauta, Ah, tá? Não é a sim, pauta agora, mas sim. como a gente pode desenvolver esse relacionamento com esse grau de parentesco? por exemplo? Eu creio, Lígia, que esse tipo de relacionamento consegue se manter se você for íntegra e realmente, quando você vai se relacionar com alguém, você abraçar a família da pessoa. Abraçar a família. Abraçar a junto. família junto. Porque, afinal de contas, tem que honrar a sua ancestralidade, a ancestralidade de quem está convivendo Total. contigo. Como que você pode conviver com um homem odiando a mãe dele? É Ou desafiador a ao irmã, extremo, ou o irmão. Por mais que exatamente. você viva situações desafiadoras, eu creio, não é você ser boazinha nem ser cordeirinho na mão de ninguém, mas Sim. tentar ressignificar essas histórias. Sim, concordo. Entendeu? Entendi. E foi assim que eu consegui desenvolver. Eu me relacionei com várias pessoas. Talvez por eu ter perdido meu pai muito cedo, eu aprendi isso agora há pouco tempo, que eu sempre busquei ter um homem do meu lado. Embora eu não dependesse de homem nenhum, nunca dependi. Criei meus filhos sozinha. Porque aprendeu, teve que aprender. Sim, mas eu precisava sempre de um aporte masculino, porque eu precisava me sentir pertencente a alguém. Então, eu tive vários relacionamentos, em todos eles eu acolhi a família e todos eles eu mantive relacionamento Que legal. com a família. E aí você trouxe as crianças. Trouxe as crianças com creche já arrumada para eles e assim, foi muito bom. E eu vivi os melhores 2 anos da minha vida com os meus filhos, feliz, realizada, embora trabalhasse muito, nunca reclamei um dia da minha vida. E eles iam para a creche e Iam para a ficavam à creche, noite. ficavam de manhã até a tarde, no final do dia eles vinham para ficar comigo, iam para o buffet, do buffet eles atravessavam a rua e os taxistas ali todos conheciam eles, os donos da banca de jornal, e eles ficavam brincando ali, eles brincavam de boneca com a Miriam, de bicicleta com o Glauber, era uma coisa muito louca. Que legal. Virou uma grande família, sabe? E foi muito bom, até que eu não saía, eu não tinha folga. E no dia 1º de janeiro de 92, eu fui comemorar o Réveillon, eles tinham ido passar o Natal e o Ano Novo com os avós paternos, né? Porque eles estavam com muita saudade, suas crianças, a Miriam e o Glauber. E eu saí com os amigos depois de quase 2 anos e eu sofri um acidente grave que quase me matou. Matou meus 2 amigos. Matou seus 2 amigos. O carro capotou. Eu fui jogada para fora porque eu estava sem cinto de segurança. Meu Deus. O carro me esmagou. Continuou capotando, caiu na linha do trem e o trem que só passava 2 vezes por dia passou em cima do carro justamente naquele horário do acidente. Foi do dia 1 para o dia 2 de Ou dezembro. seja, estamos mediante um milagre. É. Meu Deus. Eu fui internada em coma, né? Eu me lembro, eu vou contar uma experiência de quase morte que eu tive, porque foi muito louco. Porque quando eu cheguei no hospital Frei Galvão, eu estava em choque e os médicos falaram, nossa, que dó, mas vamos cortar ela assim mesmo para ver se para essa hemorragia. Eu estava com hemorragia interna, que eu tinha sido esmagada. Meu Deus. Eu quebrei todas as costelas, perdi vesícula, uma parte do fígado, baço, um rim e tive o pulmão perfurado. Meu Deus. Passei por 8 cirurgias. A primeira foi ali na hora que eu cheguei, que eles viram que eu estava em choque, pressão 6/0, já em coma. Eles cortaram e eu lembro exatamente do meu sangue quente escorrendo no meu abdômen, o gosto de terra na boca e eu do lado do meu corpo vendo o médico cortar a minha barriga, Você meu abdômen. viu? Eu vi, foi muito louco. E depois daquilo eu apaguei. E aí eu lembro de uma freira que ia me visitar todos os dias na UTI, eu em coma, tá? E ela pegava na minha mão. Ah, que lindo. Ela falava comigo. E eu passei por esse período, foi muito difícil. Saí do hospital em outubro de 92. Então você entrou em janeiro e saí em outubro. Meu 10 meses Deus. internada. Nesse meio tempo, tive uma intercorrência, tive que trocar de hospital, porque esqueceram algo dentro de mim e ninguém queria assumir o risco. Minha mãe conseguiu uma ambulância, né? Realmente ela viu que eu estava para morrer, então daí ela se importou um pouco comigo, conseguiu uma ambulância, foi para São Paulo. E lá um médico que não tinha nada a ver com o corpo do hospital, se compadeceu de mim, pegou um crachá com o nome de outro médico, entrou e me salvou. Tirou aquele instrumento de dentro de mim, que ninguém queria assumir o risco. Uau. Senão eu teria morrido lá. Que é tipo larga, é SUS, né? Esse médico muito rico, ele que depois que eu saí do hospital, eu tive que reaprender a comer e a andar.
eu não podia comer, eu tive que começar com líquido, depois pastoso, depois batidinho, até começar a mastigar de novo. E as crianças com a avó? As crianças com os avós, que se não fosse eles também, Não teria não teria condições. Eles cuidaram todo esse tempo. Cuidaram de 92 a 94, que foi quando eu me recuperei. Eu demorei 2 anos para me recuperar. Uau! E sem ver os meus filhos, porque eu estava numa situação muito difícil. E naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Não. ligação de vídeo, não tinha nada? Não tinha nada. Me correspondia com eles através de carta, né? E esse médico cuidou de mim, depois que se relacionar comigo, casar mesmo, eu tive que fugir de lá de novo. E eu fugi e vim para o Vale do Paraíba de novo. É mesmo? Porque em 94. você não quis? Porque era uma relação tóxica. E ele não gostava dos meus filhos. Ele 20 anos mais velho que eu. Então como? Não tem como. Não, né? E aí voltei para o Vale do Paraíba e falei, agora eu tenho uma profissão, eu vou começar de novo. Aí a sua cabeça já tinha virado que você Sim, era uma profissional, lógico, porque já tinha exatamente. feito a sua Aqueles vida. 2 anos que eu passei ali no buffet, eu desenvolvi a minha profissão, que eu tinha aprendido lá na FEBEM. Olha só, Né? que interessante. E desenvolvi com louvor, né? Porque daí eu aprendi muita coisa, fui atrás. Os livrinhos da Ofélia eu devorava. É mesmo, eu lembro da Ofélia. Aqueles livrinhos do Açúcar União lá, Nossa, meu tão amor. vintage. Isso, exatamente. Então, mas era o que tinha na época, meu né? sonho era saber fazer alguma coisa, eu nunca Então, soube. eu testava todas as receitas, todas, tudo. Meu Deus. Aprendi muita coisa assim. Que interessante, Neidinha. A gente vai ter que chamar um intervalo. Ah, sim. Parece que foi agora que a gente começou, mas essa história ainda não acabou. Bora tomar mais uma Pois aguinha e eu espero você. Voltamos então com a história. E aí, Neidinha, e agora? E agora a vida teve que retomar, você fugiu desse relacionamento abusivo. Sim. E agora você já sabia que você podia fazer a coisa acontecer. Com certeza. Eu entendi que eu tinha uma profissão e que eu poderia sobreviver daquilo. Uau. Entendeu? Da minha confeitaria. E aí você veio de novo para o Vale? Para o Vale do Paraíba. Eu voltei direto, fui para Guará primeiro, né? Conhecia já algumas pessoas lá e depois me estabeleci em Pindamonhangaba. Ah, em Pinda. Isso, onde eu tive um filho lá, né? Hoje está com 26 anos, inclusive em tratamento de adicção, mas isso também nunca me derrubou. Tá aí, né? E depois, posteriormente, eu vim para Taubaté. Neidinha, Sempre empreendendo. Sempre empreendendo. Nesse período você teve episódios de depressão, ansiedade? Tive um episódio grave que demorou mais de 2 anos, que Depois depois de tudo isso. Quando minha vida já estava estabilizada de novo. Então a vida estabilizou, você entrou em depressão. Porque foi muito punk, né, tudo que aconteceu. Sim. E aí um dia eu me peguei dentro de uma casa maravilhosa, com muitos clientes, já bem assim estabelecida, mas eu não via sentido na vida e eu entrei numa depressão severa. Eu tentei o suicídio, eu fiquei trancada no quarto meses, não comia para não ter que ir no banheiro, só bebia água, então eu usava fralda, eu não precisava me levantar. Uau! Foi muito difícil e o que me tirou do quarto foi o dia que minha filha bateu na porta e falou, eu quero minha mãe de volta, chorando. A filha tinha quantos anos? 9. 9 anos. Essa mais nova? Essa que está com 18, a Bárbara. Que linda. Ela passou por muitas coisas comigo. E, enfim, aí eu sempre, quando eu fiz a confeitaria lá atrás, tinha os bolos que me encantavam e todas as outras coisas. Sim. Mas o que sempre aqueceu meu coração foi o chocolate. E nós vamos entrar nesse tema Vamos, então. Chocolate é chocolate, vida, meu Deus, eu amo. Exatamente, é o fruto dos deuses, né? Teobroma cacau quer dizer fruto dos deuses. Eu não sabia. Sim, é um nome grego. Olha que chique, gente, ela é cultura, meu amor. Além de ser especialista no negócio que faz, tem a cultura por trás do nome. Sim, e eu via aquelas barras e pensava assim, meu Deus, será que é possível? Eu nunca nem tinha ouvido falar de cacau. Para mim, chocolate era chocolate, né? E enfim, eu tive aquele sonho desde pequena e aquilo ficou adormecido por um tempo. Quando eu comecei na confeitaria, mesmo de fato, eu comecei a fazer chocolates diferenciados, né? Mas ainda não era o que eu queria. Eu queria fazer o meu chocolate. Entendi. Né? E esse sonho ficou na minha cabeça há muito tempo, mas era meio impossível, porque são equipamentos caros para você fazer o processo. A maioria é importado. Agora, de uns 10 anos para cá, aqui no Brasil, já tem algumas empresas que estão investindo nisso, em tecnologia, para fazer os equipamentos aqui dentro mesmo. Né? E assim, deixei esse sonho arquivado por um tempo.
E continuei seguindo minha vida, né? Criando meus filhos, o meu ateliê Santa Pimenta funcionando, Ai, né? que legal. Tinha um ateliê chamado Santa Pimenta. Esse Pimenta é sobrenome ou é você que pôs? É uma história muito... Não, foi eu. Sou muito fã da Elis Regina. Aham. E quando eu estava muito triste, sempre eu cantava Elis no colégio. E o apelido dela é Pimenta. Pimentinha. Pimentinha. E daí ficou uma Ficou. marca. E eu incorporei no meu nome, inclusive, não juridicamente, mas na internet, teve uma época que o Facebook me tirou Pimentinha, eu provei para ele que eu era Pimentinha, desde quando começou a internet, eles me devolveram. Ah, olha só que interessante. Entendeu? É muito legal. Então, assim, eu peguei esse sonho. E esse sonho era um sonho que estava arquivado? Estava arquivado, eu coloquei num saquinho e mandei para Deus, entreguei para o universo. Falei, Senhor, eu não vou mais te pedir. Quando o Senhor achar que eu mereço, ou que está na hora, o Senhor me entrega. Entendi. E num dia 11 de dezembro do ano passado, depois de 37 anos de luta, apareceu um ser iluminado que tinha grana, queria investir, mas não tinha ideia do negócio. E tinha um outro ser iluminado que me conhecia, sabia do meu sonho de querer empreender, mas não tinha o dinheiro. Para esse ser iluminado. Que é a Lília Mansur. De conexões da família. Exatamente, exatamente. E esse anjo investidor é a Magdalene Chagorares, que se tornou minha família. E desde o dia 11 de dezembro, nós nos conhecemos, nos conectamos, e então aí nós estamos agora fazendo a Grão de Cacau. Meu Deus, e eu já quero saber. Que é a nossa empresa de chocolate. Eu já vou experimentar esses Isso. chocolates. Mas eu quero saber o que é isso daqui, né? Explica pra gente. Explico. Primeiro isso daqui, né? Tá, Começa isso, aqui. isso aí é uma Olha amêndoa aqui. de cacau já fermentada, seca e torrada. Então, isso aqui não tem gosto de nada. De nada. É meio amarguinho. Amargo. É uma amêndoa de cacau. Amêndoa de cacau. Que Isso, interessante. natural. Muito legal. E depois disso, como que funciona? Fica isso? Isso. Depois que ela é torrada, né, passa por um processador e ela se torna nibs, que são esses pedacinhos da amêndoa. O nibs de cacau. Nibs de o cacau. tal de nibs de cacau Isso, famoso é disso? Isso, é disso aí. Que é um pré-treino, que é super bom para a saúde. Que legal. Que é bom para o coração. E esse nibs não tem açúcar também, então? Não, Daí não, ele é, tudo ele é, natural. E ele é muito, é isso que eu ia falar, ele não teve tanto processo, Não, né? o processo, e inclusive o nosso chocolate, ele tem um conceito chamado bean to bar, que quer dizer da amêndoa até a barra. Né? Existem empresas tree to bar, que eles plantam o próprio cacau, então eles têm todo um controle maior. Imagino, nossa. Né? Mas nós também temos, que a nossa amêndoa é rastreada, tá? Olha, que chique. É bem legal. Então, assim... E isso aqui é o quê? Isso é a manteiga de cacau. Posso cheirar? Claro que pode. Ela é meu artesanal. Deus. Isso lembra aquela manteiga de cacau? Isso. É a mesma coisa ou não? Não, essa aí é totalmente extraída a frio de dentro desse nibs. Então, do nibs de cacau. A gente pode fazer a manteiga de cacau também. Ah, esse cheiro Numa é prensa, tão... onde você tira o óleo, né? Que e depois ele delícia. solidifica e vira manteiga então de isso cacau. sai em óleo. Em óleo, sim. Então, se eu espremer isso, lógico, Isso, não dentro de é... uma prensa, sim, obviamente. Sai o óleo. E vira manteiga depois que ele solidifica. Meu Deus, que interessante. Pois é. E depois, qual é o próximo ingrediente? Nós utilizamos o açúcar demerara, mas pode ser qualquer tipo de açúcar, e nós optamos pelo orgânico. Uau! Então é uma coisa muito saudável. Totalmente saudável, sem aromatizantes, sem conservantes, sem lecitina, sem nada. Então, quando você prova o nosso chocolate, você vai sentir o terroir dele. O terroir é um gosto meio terra? Não, o terroir... É aquela que não entende, tá? Por isso que eu tô aqui para perguntar. A amêndoa de cacau, ela é plantada em vários tipos de solo, Certo. tá? Nós escolhemos 2 tipos de solo para trabalhar com a nossa amêndoa. Esse é o do Pará, da região amazônica, e um outro que é cultivado no sistema Cabruca, no sul da Bahia. Olha. O sistema Cabruca é um sistema onde as árvores de cacau são plantadas embaixo da mata nativa, para não haver desmatamento. Olha que legal. É muito legal. A gente quer essa consciência ecológica e ambiental para a nossa empresa. Vamos utilizar menos plástico, embalagens compostáveis e respeitando a pessoa que planta e que colhe o nosso cacau. Olha que interessante. Além de você estar comendo um produto que é super saudável para o seu corpo. Responsabilidade social. E tem essa responsabilidade. E qual é o benefício desse chocolate mais bean to bar, um chocolate mais natural. Um chocolate mais natural. Os benefícios são muitos. Vai desde curar, ajudar na cura da depressão, ajuda no movimento do coração também. Ele é antidepressivo, ele é estimulante, ele é um pré-treino que te dá um ânimo
Muito bacana, Você treina? entendeu? Treino. Olha, meu filho, tá? Treino, Pega a dica. treino. E o chocolate, ele é muito saudável para a saúde. Ó, chocolate, eu falo, chocolate é paixão pura, porque ele serve para quando você está feliz e para quando você está triste. Posso experimentar esse daqui? Claro, olha, eu trouxe aqui uma versão branca, com inclusão do nosso nibs, tá bom? Olha só, vou abrir aqui para vocês. Dizem Ai, que meu não Deus, existe que chocolate emoção. branco, Lígia, mas eu provo para você que existe. Por quê? Existe. Sim, a manteiga de cacau vem da onde? Do nibs. E o nibs é da onde? Do cacau. E não existe chocolate gente, branco? eu tô tão me sentindo tão inteligente, tão fazendo parte agora Pois dessa... é. Ai, que adorei. Você é excelente professora. Ah, obrigada. Que eu aprendi rapidinho. Vou abrir aqui. Ele tem uma leve pressãozinha, porque a gente abre pra mim, que precisa, essa minha venda abro, me ajuda. claro, com certeza. Vou pôr aqui, tá, gente? Tá. Porque ele tem uma leve pressão, aqui, ó. Ah, sim. Para poder conservar, né, lá dentro. Isso, e essa embalagem é muito legal, né? Lembra muito essa coisa do saudável, Isso. da preocupação com o meio ambiente. Exatamente. Não é a nossa embalagem final, mas é o que nós estamos utilizando no momento. Eu quero mostrar aqui para Olha vocês. o snap, eu quero que você quebre e que você ouça o barulhinho, olha. Ó. Olha, deu para pegar aí? Isso é um snap. Que legal. É bem legal. É um chocolate com pouco açúcar, ele tem mais leite que açúcar. Mesmo Meu sendo Deus, um que chocolate delícia. branco, é muito bom. Não é porque sou eu que faço, são anos de estudo também, eu estudei muito para poder chegar, fazer um plano de negócios e apresentar para esses investidores, para que eles sentissem segurança. Meu Deus. Não é um investimento baixo, né? Gente, vocês necessitam, vou deixar aqui o arroba para vocês seguirem no Instagram. Aonde que eles encontram isso? Ainda não temos. Ainda não Vamos, tem? não, mas vamos lançar agora, dia 22 de setembro, estamos num evento lá em São José dos Campos, onde vai ser a nossa primeira estande de vendas do grão de cacau. Que dia? Dia 22 de setembro. Em qual? Em Empreenda Vale, lá no Arena Farmaconde, em São José dos Campos. Então, se você quer experimentar, Vai nesse evento. aproveita e vai nesse evento que já tá... Meu Deus. Vou te dar esse aqui. Esse é um 70% com cacau da Cabruca. Esse é da Bahia, tá? Ele tem um pouquinho de leite, só para você experimentar. Olha, tá Gente, abertinho. E eu vou abrir esse outro aqui. vamos abrir. Eu amo chocolate meio amargo. Experimente e me fala esse chocolate. Meu Deus. Que delícia. 70%. Parece? E é diferente. Sim. Sabe quantos dias fica para a gente tirar uma batelada de um moinho de pedra? Eu bato meu chocolate de 72 a 96 horas. São tudo 4 isso? dias. Sim, precisa. É um fruto. Ele precisa primeiro ser refinado, para depois ele perder a astringência. É nobre, meninas. É nobre. É outra pegada. Eu só não vou para baixo da mesa, que é a outra apresentadora que vai, que dá vontade de Esse é dar. um 80% com cacau amazônico. Ele já está um pouquinho mais grossinho, porque eu não tinha outra forminha, fiz nesse mesmo. Mas é uma experiência sensorial que a gente, na realidade, você não está comendo chocolate, você está tendo uma experiência sensorial. É isso que a gente quer oferecer para o nosso cliente. Experiência. Isso, é isso. Que delícia. Obrigada. Feito com muito amor e respeito. Muito bom. Então, a venda vai ser oficial. Inicia. Vamos iniciar nesse evento porque nós estamos tirando a empresa do papel e colocando ela de fato no mundo físico. Já há 8 meses fizemos mentoria para começarmos do jeito certo. Inclusive, Lígia, é importante que se você tem um dinheiro para investir, gente, não sai investindo à torta e à direito, procura uma capacitação, sabe por quê? Corre menos risco de você fechar o seu negócio com menos de um ano. Isso é muito importante. É muito importante, sabe? Muito. Você pode ter uma vontade, vai ter um caminho, mas você tem que se capacitar, porque senão esse caminho fica bem tortuoso. Uau, lindinho. Entendeu? Que programa delicioso. Cheio de histórias, cheio de experiência. É rompendo mesmo com os limites. Sim. Mas eu queria que você, assim, se você pudesse dar uma mensagem para aquela mulher que está ali, ó, em casa. Talvez ela não tenha passado pelo que você passou, talvez ela nem tenha, né, experienciado Sim. tudo isso. Mas a vida golpeou ela de outras formas e ela está ali triste, deitada nessa cama, precisando de uma palavra. O que você diria para essa mulher? Eu diria para você, em primeiro lugar, que se existir uma vontade, sempre vai existir um caminho, uma possibilidade. E que se você está aí caída hoje, que você encha essa bola, porque eu mesmo falo para todo mundo, seja a bola cheia, aquela que cai no chão e quica para cima.
Uau, eu adoro essa expressão. Bola cheia, gente, de gente, bola murcha, pelo exatamente, amor de Deus, exatamente, né? Nendinha, muito obrigado. Quero Gratidão, te Lídia. agradecer por ter desprendido do seu tempo, ter trazido essas delícias, porque isso aqui é uma obra de arte, meninas. Isso aqui é maravilhoso. E obrigado pelo seu sim. Que Deus abençoe muito você, prospere sua empresa, por onde você passar, os seus filhos e toda a sua descendência. Amém. Deus abençoe. Amém. E eu quero também agradecer a cada parceiro que faz esse programa uma grande realidade, desde quem me arruma até o pessoal que traz as coisas gostosas para nós comermos, a decoração, a mesa. Saiba que se a gente está chegando em muitos lares, você que é o meu parceiro, faz parte disso. Também quero agradecer a você que nos recebe com tanto amor e tanto carinho aí no seu lar. Te espero no próximo programa. Tchau!